Afinal de contas, tivemos aí um, é, uma notícia no final de semana que pegou todo mundo de surpresa. Estava conversando há pouco com o Paulo Leite, Kettmann, Luiz Fernando, se não me engano, é o sétimo presidente a sofrer um atentado contra sua vida nos Estados Unidos. E Donald Trump escapou por um tris. E aí a gente não está usando figura de linguagem. Literalmente, ele, ao movimentar a cabeça dele, ele fez com que a bala apenas atingisse o lóbulo da sua orelha direita. Eu fiquei chocado quando vi a imagem e soube da notícia. Kettmann, é, será que um dia a gente vai conseguir debater e dialogar sem nos agredir e colocar em risco vidas de presidenciáveis, pessoas que estão aí colocando a cara para disputar uma eleição? Os Estados Unidos está ficando um ambiente bem mais hostil do que a gente imaginava, né? Rodrigo, na verdade, antes agora desse atentado contra o ex-presidente Donald Trump, houve 15 outros atentados desde o século XIX contra presidentes americanos, né? Muitos deles terminaram em morte, talvez o mais famoso caso John seja Kennedy, do né? Abraham Lincoln. A gente ainda teve também outro caso que repercutiu bastante, que foi do John Kennedy. Mas, de qualquer maneira, é uma pena, né? Porque os Estados Unidos, que eu considero a maior, a melhor experiência democrática do planeta, sem dúvida alguma, foi o que mais deu certo, e para mim, em todos os aspectos, é impressionante como eles não conseguem fugir dessa espiral de violência política. E, principalmente, né, nos últimos anos, e isso tem muito a ver com essa polarização, com essa toxicidade extrema que o ambiente político em diversas nações vem ganhando, principalmente nesses últimos anos, a coisa piorou bastante por lá. A gente teve, infelizmente, aquela invasão bárbara do Capitólio, fomentada pelo Donald Trump. Aquilo causou mortes, uma pessoa ou duas, eu não tenho certeza agora, acabaram morrendo. Policiais que faziam, seguranças que faziam e trabalhavam lá no Capitólio. A gente teve ao redor do mundo outros casos de violência também. A gente teve aqui no 8 de janeiro no Brasil, na Hungria, isso tem sido quase que contumaz, na América do Sul. É uma pena, né? A política, como o próprio nome diz, e a origem da política deveria ser um lugar de encontro, né? Um lugar de debate, onde a população debatesse o que é melhor para ela, sem violência, sem extremismos, mas não é o que a gente vem observando, infelizmente não é o que o mundo, não é um ambiente saudável que o mundo assiste nos últimos anos. Eu mesmo, sabe, Rodrigo, eu pensei muito sobre isso esse fim de semana, esse fato me deixou realmente assim, reflexivo, até um certo modo triste, porque cada vez mais eu observo que boa parte da população mundial, estou falando de bilhões de pessoas, infelizmente, né, estão meio que à mercê de políticos, de líderes políticos tóxicos, pessoas que fomentam ódio, pessoas que dividem as sociedades e não fazem essas sociedades convergir. Eu acho isso extremamente danoso e, sinceramente, Rodrigo, eu temo pelo futuro, porque isso vem se solidificando, isso vem ficando cada vez mais forte, cada vez mais presente. As pessoas perderam a capacidade de dialogar. Depois do anúncio, né, imediatamente após o anúncio, né, do atentado contra o Trump, a gente viu uma onda invadir a internet com um monte de bobagens, com um monte de mentiras, com um monte de ataques contra a esquerda, contra a direita, enfim, é o tempo todo, né? É gente, o tempo todo são líderes políticos investindo nessa cisão da sociedade. E o pior de tudo, sabe, é que esses caras, eles não percebem que as vítimas, como foi no caso agora do presidente Trump, as vítimas podem ser muitas das vezes eles mesmos. O presidente Bolsonaro, o ex-presidente Bolsonaro, foi vítima disso também. É uma pena, mas mais pena ainda somos nós, a sociedade, entrarmos nessa pilha desses caras. E eu falo, Luiz Fernando, a gente trouxe aí essa visão muito bacana do Kettmann. Eu fiquei refletindo muito para abrir esse programa hoje, para emitir uma opinião com relação a isso. E eu acho que em um mundo que ele é imerso no radicalismo e na ignorância, como bem o Kettmann pontuou, a gente acaba sendo duplamente vítima e, ao mesmo tempo, responsável pelas nossas palavras. Os líderes que têm um apelo mais populista, e aí a gente pode falar da esquerda e da direita, não pertence apenas à direita, como a esquerda consegue, às vezes, rotular melhor, chamando de fascistas enfim, pessoas que querem trabalhar apenas com a questão da ignorância, da agressividade. Não tem. O Kettmann trouxe aí muito bem
a invasão do Capitólio, a gente lembra também das ações do Black Lives Matter, que mataram pessoas, destruíram lojas, destruíram propriedades públicas, destruíram praças, agrediram pessoas. Várias pessoas também foram extremamente covardes naquela manifestação que foi coordenada pelo, até então, pela esquerda americana, né, pelos democratas. E isso a gente vai criando cada hora um jogo onde a gente vai buscando vítimas e culpados, só que existe também uma conveniência em trazer aí a visão do fato. No caso específico, quando a gente lida sobre a vida e um atentado que tentou tirar a vida do candidato, o ex-presidente Donald Trump, não resta muito o que tangenciar. É literalmente a gente lamentar e tentar enxergar um futuro um pouco menos agressivo, né, Luiz? Mas é difícil, né? O futuro até então vem se apresentando cada vez mais complicado para a vida dessas pessoas que acabam sendo vítimas delas mesmas, como bem o Ketzmann disse, né? Rodrigo, só o que me espanta é a gente hoje estar falando em futuro, sendo que o primeiro atentado que matou um presidente dos Estados Unidos foi há 150 anos. Não, o futuro de 150 anos atrás é agora. O discurso é mais ou menos o mesmo. Essa polarização sempre aconteceu, sempre existiu. Em alguns momentos da história, ela foi um pouco menos agressiva, e eu nem sei dizer se foi no mundo inteiro. Eu posso até falar um pouco pelo Brasil, porque nós vivemos 40 anos em que ninguém podia falar nada e se falasse era preso e desaparecia. Então, enfim, eu acho que sempre houve essa polarização, sempre houve essa selvageria política no mundo inteiro. Nos Estados Unidos, isso é contumaz. Eu estou desde ontem pesquisando e tentando entender por que o próprio presidente atual dos Estados Unidos e o candidato Donald Trump falam: isso é impossível, é inaceitável nos Estados Unidos. Isso acontece nos Estados Unidos todo dia. É contra pessoas famosas, contra pessoas não famosas e atentados contra políticos. O Kertzmann lembrou bem, foram 15 presidentes ou candidatos à presidência americana que foram agredidos. E tentei também achar muito onde se interfere na minha vida, na vida do mineiro, do brasileiro. Mineiro tendo que negociar o regime de recuperação fiscal, o Brasil preocupado com uma reforma complicada nossa aqui do nosso sistema tributário. E eu estou vendo hoje, no dia de hoje especificamente, do dia de ontem, mais brasileiros preocupados com a situação dos Estados Unidos do que aqui. Mas, enfim, acho que não tem nada de surpreendente no que aconteceu, não tem nada de fora do normal, fora da curva. O que mais me surpreende é como, mais uma vez, o badaladíssimo serviço secreto norte-americano deixou passar um absurdo desses e aconteceu uma quase morte de um candidato à presidência. É repudiável, é absurdo, é nojento, mas não é surpreendente, infelizmente. E eu acho que não vai mudar para o futuro, que é respondendo o que você perguntou. Luiz, a gente viu já que você pontuou essa questão do serviço secreto americano, daquilo que são as perguntas que ainda estão em aberto e que merecem sim uma atenção especial, está essa falha do serviço secreto americano, que pode ser interpretado como uma falha ou como fato até dele estar comprometido. Afinal, tiveram espectadores com 5 minutos de antecedência chegaram a apontar sobre este atirador, sobre esse terrorista que estava armado num telhado. Eles avisaram isso para os policiais que estavam fazendo a guarda do presidente e nenhuma providência foi tomada até o momento no qual ele efetuou o disparo. Então, isso assusta muito e ainda é uma questão que tem que ser respondida com muita clareza. Ou o serviço é incompetente ou ele está comprometido. Só uma outra coisinha. Em 2001, um avião só não foi jogado em cima da Casa Branca porque, segundo conta a história, os ocupantes do avião se rebelaram e derrubaram o avião um pouco antes, nos arredores de Washington. Mas um avião foi jogado no Pentágono em 2001. Nós estamos falando de 23 anos atrás. Será que o Serviço Secreto americano não aprendeu nada nesse tempo? Depois disso, teve Maratona de Boston, teve outros atentados domésticos, outras demonstrações gravíssimas de terrorismo doméstico lá dentro. E será que os Estados Unidos estão tão preocupados assim com o que acontece fora de lá e não conseguem enxergar o que está para acontecer lá dentro? Isso realmente é assustador. Eu nunca fui aos Estados Unidos. Não é um país pelo qual eu tenho simpatia ou onde eu tenho vontade de visitar. Realmente não tenho vontade nenhuma. Por causa do tipo do povo, enfim, um sentimento pessoal meu. Mas eu não gostaria de estar andando pelos Estados Unidos e correr o risco de tomar um tiro de AR-15 vindo do nada
porque está passando alguém famoso perto de mim. Então, são respostas que o mundo precisa realmente, por isso, principalmente. Né? A gente não quer ter tanta insegurança. O povo fala muito de insegurança no Brasil, Rodrigo, mas vamos combinar. Vamos combinar. Lá também não é fácil, não. Mas não dá para comparar ainda, né, Luiz? A gente vive uma eterna Não guerra sei. aqui, né? Eu acho que os Não números... sei, cara. Não eu sei. falo pelos números. São violências né? diferentes, Rodrigo. Não sei. Dependendo de onde Sei você dizer está no não. Brasil, você vive literalmente numa roleta russa. Mas hoje no Central a gente recebeu o professor e pesquisador de Relações Internacionais, Wilson Mendonça, e ele falou sobre o assunto. Tem uma passagem dele. Então, entra aí. Primeiro, deixar muito claro, independentemente da questão partidária, é digno de completo repúdio geral, independente de posicionamento político de qualquer pessoa. Há as informações ainda que estão sendo levantadas, mas claramente foi um evento isolado, que não teve assim, uma arquitetura conjunta, partidária, de um grupo em si, que vai sim colocar a campanha de Trump, que já estava num posicionamento muito favorável desde o primeiro debate, de maneira ainda mais contundente, né? Porque se ele já vendia aquela imagem de um candidato perseguido, desde aquela questão da fraude contábil, e agora com esse atentado, mais ainda a possibilidade de ele conseguir inflamar. E agora o timing também não poderia ser melhor, né? Porque a convenção republicana começa exatamente hoje. Então, isso também torna a situação ainda mais favorável e mais preocupante para o Partido Democrata. Kétia, o Partido Democrata já vem aí sofrendo pela própria natureza do seu candidato, que vem sendo questionada a questão da sua capacidade de gerir aí o país tão importante, tão grande, tão né, poderoso como os Estados Unidos, na questão de Joe Biden. É horrível isso que eu vou falar, porque parece que são coisas propositadas, e a gente sabe que não é, mas de certa forma existe sim uma analogia da facada do Bolsonaro com o tiro de raspão na orelha do Trump, onde ele pode se beneficiar ainda mais com relação à questão eleitoral. A sua visão aí faz coro com a minha ou você tem uma visão diferente? Rodrigo, é interessante que hoje eu realmente dediquei muito tempo a esse assunto e fiquei pesquisando os sites americanos, os principais sites, os principais analistas, tentando ver o que a crítica, né? O que a opinião política de lá diz. Uma coisa é o seguinte, né? Que não vai atrapalhar a candidatura do Donald Trump, isso todo mundo é unânime. Que o Joe Biden, por si só, já vinha ficando cada vez mais desgastado por essas questões cognitivas, vamos chamar assim, dele, isso também é um consenso. Agora, se de fato vai haver uma migração, vai haver um movimento muito brusco de migração de votos para o Donald Trump, isso aí ainda é uma dúvida. De qualquer maneira, Rodrigo, o que é importante a gente chamar a atenção, que todos esses analistas de lá, eles são quase que unânimes em dizer o seguinte: esse fato pode determinar não apenas a eleição do presidente, ainda que seja também por uma margem estreita, que a coisa não se defina assim de forma tão radical, mas isso pode determinar a conquista pelo Partido Republicano, não só do Congresso, como do Senado também. Aí sim a coisa teria ares mais dramáticos, vamos dizer assim. Porque dominando as duas casas, isso mudaria completamente o cenário de equilíbrio que teve até então, tanto nessa gestão agora do Biden como na anterior do Trump. É isso que o pessoal está mais de olho, muito mais na formação do Congresso Nacional Americano como um todo do que na eleição propriamente dita. Porque hoje a democracia americana, pelo menos na minha visão, ela é muito mais equilibrada do que a brasileira. Não é perfeita, mas está anos-luz à nossa frente por você ter aí casas que têm uma independência muito maior, até porque existe uma coisa lá chamada lei e eles respeitam. E ainda existe aí o mínimo de decoro com relação ao respeito das obrigações de cada casa dessa. Aqui no Brasil já virou uma coisa que é literalmente a casa da mãe Joana, né? A gente sabe que tanto o Senado quanto o Congresso operam em causa própria. O povo pouco importa. Então, essa relação entre o Executivo e o Legislativo, as casas em si, até mesmo a gente pode trazer aqui no Brasil, o próprio Judiciário, uma sobrepondo a outra e querendo ter uma relevância no qual não é devida. Luiz Fernando Rocha, sua visão com relação... Banco Central também, né, Rodrigo? Banco Central, principalmente, Temos né? também o Banco Central. Aqui no Brasil, nem isso, que foi uma grande conquista, que está provado,
inclusive, que é relacionado à independência do seu Banco Central para que a gente consiga segurar a questão inflacionária, em cima dessas margens de juros que são tão criticadas pelo presidente e que ele acaba pegando uma carona na ignorância da boa parte da população que não entende esses instrumentos. Mas, Luiz... Você não tem lá, por exemplo, para responder o que você me perguntou, você não tem lá preocupação, não existe esse debate sobre se a vitória de Trump ou a vitória de Biden vão fazer alguma diferença na política monetária do país, porque a independência do Federal Reserve dos Estados Unidos ela é tão sólida que não se discute isso. Não se discute. A política monetária segue a mesma. Se mudar alguma coisa é em função da política do próprio Banco Central. Né? A preocupação, acho que não dá para dizer preocupação, mas o apontamento que é feito é sobre a forma como o Trump lida com os mercados externos e o que isso pode interferir, por exemplo, no valor do dólar e nos juros dentro dos Estados Unidos, que podem fazer com que haja uma corrida de empresas que saíram dos Estados Unidos voltando para lá. Né? Com o discurso do Make America Great Again, que favorece alguns mercados específicos, é possível que isso atraia investimentos e isso pode interferir na taxa de juros e, por consequência, valorizar o dólar perante as moedas internacionais. Mas não há preocupação de que o Banco Central mexa por questão ideológica. Essa questão vai ser um movimento de mercado. Isso eu acho que é bastante interessante. E é interessante mais a gente fazer uma análise, uma analogia ao que ocorre no Brasil, que além dessa instabilidade relacionada ao Banco Central, você tem ainda uma instabilidade jurídica, onde, parafraseando Pedro Malan, se eu não estiver equivocado, que aqui no Brasil até o passado é incerto, a gente vê uma moeda que corre o risco de se valorizar cada vez mais com a entrada de Trump e, ao mesmo tempo, o Brasil tendo o seu real mais valorizado, uma das moedas mais desvalorizadas do mundo. E não adianta culpar o Campos Neto. Na verdade, ele é só um instrumento onde ele obrigatoriamente precisa fazer o equilíbrio entre a taxa de juros e a inflação. É para isso que serve o Banco Central Independente. Mas aí teremos, acho que é em outubro, que é agora, final de agosto, quando é que sai agora Campos Neto? O final do mandato dele está próximo. Os nomes que estão sendo especulados. Não sei. Que é Galípolo, por favor, produção, pega para mim, por favor. Ai, meu Deus, me deu branco agora. Galupo não, ajuda aí. Mas o nome é parecido, tá? Vai vir o nome aqui da Galípolo. produção. É Galípolo. Gabriel Galípolo, que é foi ventilado inicialmente para assumir acho que é o BNDES, não sei, mas é um bom nome. E o mercado fica satisfeito se for ele o escolhido pelo governo para substituir Campos Neto dos males o menor. Eu particularmente gostaria... 31 de dezembro, viu, Rodrigo? 31 de dezembro? Aqui, achei que era antes. Achava que era antes. Bom, tudo bem. Mas, enfim, Ketman, a gente sabe que existe esse problema no Brasil, a gente tem uma moeda cada vez mais fragilizada por conta de tudo que a gente já falou aqui, cansa de falar no Talks, e agora, com a entrada do Donald Trump, o dólar se valorizando ainda mais por conta dessas políticas públicas que ele adotou no seu primeiro mandato. Eu lembro que a Apple foi a primeira a ser comunicada por ele, ou uma das primeiras empresas a ser comunicadas para ele trazer a produção para dentro dos Estados Unidos novamente, dando à Apple alguns benefícios fiscais. E com isso trouxe alguns bilhões de dólares imediatamente e uma geração de emprego também recorde. Enfim, para isso a gente poderia se inspirar bastante e ver se conseguir aprender um pouquinho, né, Ketman? Porque, de verdade, somando o que vai ocorrer com os Estados Unidos na possível eleição de Trump, com aquilo que se avizinha aqui no Brasil, com a política econômica monetária, a gente está perdido, né, meu amigo? O dólar vai a 10? Olha, Rodrigo, é bom a gente deixar claro o seguinte fato, né? Existem políticas de Estado e políticas de governo. Os Estados Unidos ele tem uma vantagem muito grande sobre o Brasil, que o Congresso Nacional, independentemente da sua formação, porque eu sempre acabei de dizer agora há pouco, ele tende sempre a ter um equilíbrio entre republicanos e democratas, mas independentemente de quem está momentaneamente nesse comando, sempre age nessas questões, essas políticas de governo de Estado, de forma muito responsável, principalmente nas questões de política de Estado. O Congresso, tradicionalmente, ele não permite, né, que um governante, um presidente de turno, desequilibre
a economia ou comprometa as futuras administrações. Isso aí é uma marca americana e é por isso que é um país tão sólido e é uma moeda tão estável. Tão estável que em momentos de pânico mundial e de problemas mundial, a gente viu isso na crise de 2008, a gente viu isso durante a pandemia, o mundo inteiro corre para o dólar. A eleição especificamente do Trump, ela pode trazer um movimento de valorização do dólar se, né, as promessas de campanha dele, ou se a política econômica de governo dele indicar que isso vai ser benéfico para a economia. O contrário, o dólar vai se desvalorizar e assim no mundo inteiro. Já no Brasil, eu achei interessante, você falou com relação à desvalorização do real e falou, olha, isso não é culpa do Banco Central, e não é mesmo, Rodrigo, eu até iria além. Há uma desvalorização do real a despeito da atuação do Banco Central, porque é o Banco Central que, em alguma medida, consegue ainda controlar uma desvalorização mais forte do real. O que desvaloriza a moeda é a precariedade dos nossos governos, e não é desse governo, isso é histórico, é a precariedade dos nossos governos na condução da política econômica. O Brasil ele não consegue produzir superávites, o Brasil não consegue eliminar o déficit fiscal, precisa cada vez mais de financiamento. E aí, quem precisa de dinheiro e não tem a garantia, o mercado não vê uma garantia de que vai conseguir pagar isso adequadamente, cobra um preço mais alto. É isso que faz o juro subir. Não é a vontade de um presidente do Banco Central ou de uma equipe do Banco Central.